Seja bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã, TURIP. É um prazer ter você aqui conosco e vamos dar aqui continuidade ao nosso curso de Teologia do Antigo Testamento, falando aqui a respeito sobre a travessia do deserto, os pontos de vista sobre Moisés e seu ofício. Então a gente está vendo aqui, pessoal, é uma análise muito profunda sobre alguns críticos que falam o que os críticos céticos ateus falam a respeito do Antigo Testamento. Esses críticos, esses céticos, pessoal, eles não são as pessoas da rua, da periferia, ou pessoas que você vai evangelizando diariamente, né? São críticos que são pagos para negar as escrituras, são pessoas que criaram artigos científicos, publicaram livros, revistas, saem para dar palestras. Existem pessoas que fazem investimentos, fundos monetários muito grandes para negar as verdades das escrituras. Diferentemente, pessoas que a gente encontra por aí, que uma vez ou outra tem dúvida, não entende bem as passagens, não entende a hermenêutica, né? E ficam confusos, né? Mas esses indivíduos, né? Eles criam teorias, eles criam hipóteses para, muitas vezes, negar a escritura e outras deixar as pessoas com mais dúvidas ainda. Então, o que a gente está vendo aqui são problemas que na academia, né, de forma geral, enfrenta. A alta crítica e a baixa crítica, tá? Existe esse problema que, obviamente, é superado, obviamente tem boa resposta para isso, mas parece que as pessoas investem mais na crítica contra a escritura do que a favor dela. Então a gente vai ver isso aqui, tá? Esse PDF, esse trabalho aqui. Deixa eu botar aqui, ajeitar aqui. Bem, atravessou o deserto. Esse relato é pertencente a várias tradições. O objetivo destas é demonstrar a presença atuante de Javé no meio do seu povo, sendo por livramento ou provações. Essa narrativa se divide em duas partes: o êxodo do povo e o anjo de Javé. Pontos de vista sobre Moisés e seu ofício. Então, existem escolas, existem ramificações javistas, heroístas e o código sacerdotal. Cada uma delas vai fazer uma interpretação sobre Moisés ou sobre o Pentateuco. Basicamente, nos cursos que você for fazer de teologia, de bacharel, você vai encontrar esse pessoal aqui. Bem, Van Hade coloca os diversos pontos de vista o que as tradições javistas, heroístas e o código sacerdotal tinham sobre Moisés e seu ofício. Para a visão javista, Moisés está em segundo plano. É apenas um homem inspirado a serviço de Javé. Para os heroístas, isso já muda de figura. Moisés está envolvido em todos os fatos marcantes. Moisés é instrumento vital para a libertação do povo. Para o código sacerdotal, Moisés é visto como aquele que pode falar com Deus. Ele é o único apto para isso. Aí nós temos aqui, ó, dádivas da terra de Canaã. São relatos direcionados que, entretanto, demonstram que Deus, apesar de tudo o que aconteceu ao seu povo, não faltou com nenhuma de suas promessas. Os períodos históricos da teologia do Velho Testamento. Assim como os apóstolos do Novo Testamento e com suas epístolas e cartas, eram, de muitas maneiras, os intérpretes dos Atos e dos Evangelhos. Assim também, a teologia do Antigo Testamento poderia semelhantemente começar com os profetas, por um motivo semelhante. No entanto, mesmo para o fenômeno da profecia bíblica, havia a realidade sempre presente na história de Israel. Toda a atividade salvífica de Deus em tempos anteriores tinha de ser reconhecida e confessada antes de alguém poder ver mais firme a revelação adicional de Deus. Devemos, portanto, começar onde começou na história. A verdadeira história é real. A era pré-patriarcal. Sem dúvida, Abraão ocupou um lugar de destaque no auge da revelação. O texto avança da extensão desde a criação e descreve a tríplice tragédia do homem como resultado da queda, do dilúvio e da fundação de Babel, para a universalidade da nova provisão da salvação por parte de Deus para todos os homens, através da descendência de Abraão. A palavra principal é bênção, repreendida da parte de Deus, que exigia
apenas no estado embrionário. No início, trata-se de bênção da ordem criada. Depois é a bênção da família e da nação. E Adão e Noé. O auge veio a quintupla bênção para Abraão em Gênesis capítulo 12, que inclui bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Então, aqui a era pré-patriarcal, que eu também, particularmente, poderia propor, não somente Abraão, mas Jó. Tá? Abraão e Jó fazem parte desse período aqui também. Ok? Agora nós temos a era patriarcal, tá? Que vai envolver, né, Abraão, Isaac e Jacó, de uma forma mais aperfeiçoada. Então, essa era foi tão significativa que Deus se anunciava como Deus dos patriarcas, ou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Além disso, os patriarcas eram considerados profetas. Aparentemente, era porque pessoalmente recebiam a palavra de Deus. Frequentemente, a palavra do Senhor veio a eles de modo direto, ou o Senhor apareceu a eles numa visão, ou na pessoa, ou no personagem do anjo do Senhor. Os períodos da vida de Abraão, Isaac e Jacó foram outros tempos distintivos do fluxo da história. Esses três privilegiados da revelação viram, experimentaram e ouviram tanto o mais durante o conjunto dos 2 séculos, representando pelas vidas cotidianas, do que todos aqueles que viveram durante o milênio anteriores. Como consequência, podemos com toda segurança perceber que Gênesis 12 ao 50, como o nosso segundo período histórico, no desdobrar da teologia do Antigo Testamento. Exatamente como foi dito por gerações posteriores que tinham o registro escrito das Escrituras. Agora nós temos a Era Mosaica. Era Mosaica. Israel, então chamado Reino de Sacerdotes e Nação Santa, Deus, com todo o amor, delineava os meios morais, cerimoniais, civis que se cumpriam alta vocação. Viria do ato primário do êxodo, com a graciosa libertação de Israel do Egito, operada por Deus. Subsequente, obedecia de Israel em fé os 10 mandamentos, a teologia do tabernáculo e dos sacrifícios, e semelhantemente detalhes do Código da Aliança para o governo civil. Toda a discussão quanto a ser o novo povo de Deus se deveria a Êxodo capítulo 1 ao 40, Levítico capítulo 1 ao 27, números 1 ao 36. Então, durante essa inteira, o profeta de Deus foi Moisés, o profeta singular entre os homens. De fato, Moisés foi um padrão para aquele grande profeta que estava por vir, que era o Messias. Depois da era mosaica, nós temos a era monárquica. Uma das partes da promessa de Deus que recebeu uma descrição detalhada sobre a conquista da terra de Canaã é essa história. Se estende desde o período dos juízes para incluir a teologia das narrativas acerca da aliança. Os tempos se tornaram tão distorcidos e tudo parecia estar em tantas mudanças subsequentes devido ao declínio moral do homem e à falta da revelação da parte de Deus. De fato, a palavra de Deus se tornara rara naqueles dias em que Deus falou a Samuel. Consequentemente, as linhas de demarcação não se escrevem tão nitidamente, embora os temas centrais da teologia e os eventos-chave sejam bem registrados historicamente. A história de Josué, Juízes e até Samuel e Reis são momentos significativos da história de Israel, da revelação desse período. São usualmente reconhecidos pela maioria dos teólogos bíblicos de hoje. O melhor que se pode dizer do período pré-monárquico é que era um tempo de transição, surgimento de que exigia de um rei para reinar sobre uma nação que se cansou e sua experiência em teocracia conforme era praticada por uma nação rebelde. Depois da lei, até Davi não havia avanço teológico. Nesse período, Deus é revelado como santo, como Espírito Santo, como eterno. A vida de Cristo é mais precisamente predita no sacrifício, oferta e no propiciatório. O período da era monárquica é o seguinte: o período do povo, no sentido de lhe ser dado o reino, quando Samuel era juiz e até o reinado de Saul, nos prepararam negativamente para o grandioso reinado de Davi. A história e a teologia se combinavam para enfatizar os temas de uma dinastia real continuada em um reino perpétuo, com o domínio a alcançar que se tornaria universal na sua extensão e influência. Mesmo assim,
Cada um destes motivos rígidos foi cuidadosamente vinculado com ideias e palavras em tempos anteriores. Uma descendência, um nome que habitava no lugar de descanso, uma bênção para toda a humanidade, e um rei que agora reinava sobre o reino que duraria para sempre. Esse período, é caracterizado historicamente pela prática desenfreada do pecado e declínio de Israel. Os 40 anos de Salomão foram marcados pela edificação do templo e por outro derramamento da revelação divina. A sabedoria, assim, a lei mosaica pressupunha a promessa patriarcal e edificava sobre ela, assim também a sabedoria salomônica pressupunha a promessa abraâmico-davídica com a lei mosaica. O conceito-chave era o temor do Senhor, uma ideia que já começou na era patriarcal. Então, agora a chamada Casa de Davi e o Templo de Salomão tinham sido estabelecidos. Sendo assim, os profetas poderiam agora focalizar sua atenção sobre o plano do reino de Deus no seu alcance mundial. Infelizmente, porém, o pecado de Israel também exigiu boa parte da atenção dos profetas. Com essas revelações, o mundo poderia esperar até que chegasse à plenitude dos tempos, conforme Gálatas e 1 de Pedro. Então, nós precisamos fazer aqui agora a busca por uma teologia do Antigo. Então, veja só. Agora a gente vai falar um pouquinho. A gente viu aí todos esses períodos, a sua distinção, personagens, né, que de transição e de início de uma era para outra, e as preocupações e especificidade de cada época, seus altos e baixos. A gente passa agora a ver um pouquinho sobre a Idade Média. O Antigo Testamento foi quase que completamente ignorado. Os textos gregos e hebraicos não continuam a base do estudo bíblico, e os estudiosos liam apenas a antiga versão latina, a Vulgata. A Idade Média enfatizava a autoridade, eu não vou dizer a autoridade da igreja, vou dizer a autoridade da religião. Por quê? Porque eu não considero que a Igreja Católica é uma igreja, isso é uma religião, é uma falsa igreja. Tá? Então, a autoridade da religião, dessa falsa igreja, e não a da Bíblia. O fato de ela ser falsa é porque ela não estudava a Bíblia. Então, os estudiosos dessa época sistematizavam o que os pais da igreja haviam dito, sendo dada pouca atenção à escritura. Sobretudo os cristãos medievais temiam a condenação da igreja. Então, basicamente, alguns debates que ocorrem até os dias de hoje, ou alguns assuntos, ou algum tipo de trabalho, estudo dessa área que venha confirmar uma certa doutrina, eles buscam nos personagens dentro dessa história favorecer a uma abordagem teológica. Por quê? Porque isso já é uma prática anticristã desenvolvida pela religião católica, de não irem às escrituras. Por exemplo, algumas pessoas, para defender a canonicidade do Novo Testamento, da Bíblia todo, recorrem a personagens históricos que eles dizem atribuir a livro X a canonicidade. Então, é por causa desses indivíduos que nós temos os livros canônicos, né? E para mim isso é interessante, porém, não é a base perfeitamente absoluta para eu defender a inspiração e a canonicidade dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Eu preciso ir nada mais nada menos ao profeta dos profetas, ao rei dos reis, que é Jesus Cristo, e ao mesmo tempo aos seus discípulos e apóstolos. Só isso aí resolve todo o problema. Mas a mente, muitas vezes corrompida, ou a uma mente ainda com dúvida, recorre a argumentos de terceira via. Né? Não que isso seja desnecessário, mas às vezes substitui a escritura. Isso não pode acontecer. Então, o ensino bíblico na Idade Média era que toda a passagem da escritura apresentava qual significado: literal, histórico, alegórico ou teológico, moral ou topológico, espiritual ou anagógico. Como exemplo, pode-se citar o significado da palavra mandar. Mandar, nesse aspecto, literalmente, era o alimento de Deus, fornecia milagrosamente aos israelitas do deserto. Alegoricamente, era o sacramento bendito
da Eucaristia. Topologicamente, era a substância espiritual diária da alma mediante o Espírito de Deus que nele habita anagogicamente. Se tornou o alimento das almas benditas no céu. A visão beatífica e a união perfeita com Cristo. Veja aí, tudo isso aí, né? Essa é a interpretação da Igreja Romana de 800 até 1500, uma hermenêutica que não poderia produzir uma teologia do Antigo Testamento. Na verdade, nem pode produzir uma teologia do Novo Testamento, né? Então, o período medieval terminou com o início da Renascença, a qual provavelmente começou na Itália por volta de 1300, com o avanço das artes, ciências e literatura clássica. Da Itália, esse movimento espalhou-se para outros países durante o início do ano 1400 a 1600. Nesse período, por volta de 1340, Nicolau de Lira, um judeu convertido ao cristianismo, defendia a interpretação literal da Escritura, uma das ideias que influenciaria Lutero na quebra da visão quadrupla da interpretação da Bíblia. Tá? Então, a reforma vai restaurar novamente essa interpretação. Não quer dizer que toda a teologia da reforma esteja plenamente correta. Tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento também. Então, Lutero, durante a reforma, afirmava que a autoridade da Escritura estava acima da autoridade do Papa e da Igreja. Tá? Isso é uma verdade, mas muitas das vezes alguns reformadores tinham ainda os resquícios da Igreja de Roma. Por exemplo, uma igreja que ainda guarda o resquício da Igreja de Roma ainda hoje é a Igreja anglicana. A anglicana, mesmo que diga que ela está acima, a Escritura tem autoridade, está acima de qualquer coisa, ela ainda guarda resquício da Igreja Católica. Então, muito cuidado, né? Mesmo sendo reformada. Olha aí. Então, o uso de alegorias da interpretação do Antigo Testamento e a afirmação de que o Antigo Testamento continha a plena revelação de Cristo também fazia parte da teologia de Lutero. Uma frase do prefácio da edição de 1523, da sua tradução, mostra essa ideia. Aqui, no Antigo Testamento, contarás as faixas e a manjedoura em que Cristo está deitado. Pobres e de pequeno valor são as faixas, mas caro é o Cristo, o tesouro que nela está deitado. Outro reformador, Calvino, lançou o alicerce para a exegese histórica, afirmando que toda passagem bíblica deve ser interpretada de acordo com seu contexto histórico. Para Calvino, a diferença entre os testamentos não estava em suas linhas doutrinárias, mas em suas formas. De fato, Calvino cristianizou o Antigo Testamento de tal maneira que quase perdeu a visão de novidade do Evangelho. Com isso, a teologia bíblica também tem suas raízes na Reforma Protestante. Uma de suas marcas é somente a Escritura lançou somente para a teologia exegética, buscando livrar-se da dogmática eclesiástica. Nesse período, temos os primeiros exemplos da exegese bíblica, história gramatical, e através dos comentários de João Calvino estabeleceu os primórdios da futura teologia bíblica. Bem, a teologia dogmática de Gabriel é uma disciplina didática e normativa de caráter que ensina o que o teólogo, em particular, decide acerca de uma matéria de acordo com seu caráter, tempo, idade ou lugar, seita ou escola. Por outro lado, a teologia bíblica histórica, descritiva em caráter, transmitindo o que os escritores sagrados pensavam acerca do assunto sagrado. Ainda, Graber estabeleceu os princípios para se construir a teologia bíblica. Para ele, antes de tudo, o teólogo bíblico deve estudar cada passagem bíblica de forma separada, utilizando os princípios históricos, gramaticais e interpretação. Após, deve-se estabelecer comparações entre passagens bíblicas específicas, observando as diferenças e semelhanças. Por fim, deve-se sistematizar ou formular ideias gerais, cuidando para não distorcer o material estudado. As contribuições de Graber para a construção da teologia do Antigo Testamento foram grandes, tendo em vista que, antes dele, não havia distinção entre as teologias dogmática bíblica e nem separação entre as teologias do Novo e do Antigo Testamento. Apesar de defender essas distinções, Graber não escreveu a teologia do Antigo Testamento, porém estabeleceu os princípios básicos e o método para se escrever uma teologia bíblica do Antigo Testamento. Graber era uma base racionalista, e sobre tais fundamentos surge o escrivão da teologia bíblica, quase que exclusivamente culpado por racionalistas por 50 anos após a palestra de Gabriel.
Os racionalistas libertaram a teologia bíblica da influência da teologia dogmática da seita católica, né? Porém, o deixaram debaixo de uma teoria do racionalismo. Alguns estudiosos adotaram uma linha mais evangélica e menos racionalista, entre os quais se destacam esses seguintes autores aqui, e pensadores. Né? A primeira obra, com o título de Teologia do Novo Testamento, foi escrita por G. L. Bauer, em 1796, intitulada Theologie des Alten Testamento, de base racionalista. Bauer, em sua teologia, destacava o seguinte: os elementos mitológicos, lendários ou miraculosos das escrituras hebraicas com superstições de uma raça primitiva. Dizia também que qualquer ideia de revelação sobrenatural de Deus por meio de teofanias, milagres ou profecias deve ser rejeitada, uma vez que essas coisas são contrárias à razão sadia e podem se encontrar facilmente em paralelos entre os outros povos. Em 1880 e 1930, a teologia bíblica perdeu espaço para a história da religião, a qual sofria também influência de novas tendências filosóficas e de outros costumes e ideias religiosas de outros povos. Nesse sentido, a interpretação da fé bíblica era obtida dentro de um contexto religioso universal e a fé de Israel e do cristianismo eram vistas sob parâmetros evolucionários e em comparações com outras religiões. A década de 30 do século XX foi marcada pelo surgimento do interesse pela teologia bíblica. Uma efervescência perdurou até os anos 70. Entre as décadas de 30 e 70 surgiram nomes de peso das teologias do Testamento e do Novo Testamento. Como vocês podem ver aí, esses personagens, escritores e pensadores. Questões importantes sobre revelação. Distinção entre revelação e apreensão. A compreensão vinha à medida que o homem ponderava a revelação feita. Revelação parcial, revelação universal. Revelação parcial. Algumas coisas foram reveladas, mas não foram explicadas. A explicação pode vir mais tarde ou não. Vir jamais. Também, no Novo Testamento, há coisas reveladas, mas não explicadas. Nascimento virginal, trindade, dupla natureza do nosso Salvador. Revelação universal. A revelação foi feita com o objetivo de se estender à humanidade toda. Em ti serão benditas todas as nações, disse Deus a Abraão. Como Deus se revela no Testamento? Para facilitar o estudo, estaremos dando ênfase a introduções de apenas algumas doutrinas, visto que serão abordados mais profundamente quando o estudo da referida doutrina. O Velho Testamento é a parte preparatória, o início de Deus para as revelações maiores e mais profundas ao homem. Por isso é especial. Deus providenciou uma revelação e mostrou seus diferentes métodos, sonhos, visões, aparições e históricos. Sonhos. Você vê em Joel, capítulo 2, versículo 28, Jeremias, capítulo 23, versículo 32, temos visões. Atos, capítulo 7, versículo 31, aparições. Isaías, capítulo 6, versículo 1, e histórico. A melhor forma da revelação de Deus ao homem, sem dúvida, é através da história, através da convivência com Deus, através da experiência de corrida com Ele. Então a gente termina aqui essa aula. Nosso próximo estudo, vamos abordar a teologia histórica e a teologia do Antigo Testamento. Ok? Então, bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.